Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Lucinete Alves, pedagoga, e nesse perfil eu ajudo pais a superarem os desafios da educação do seu filho sem estresse. Já curte este vídeo e me segue para não perder dicas como essa que vou dar. Nosso tema aborda uma preocupação que devemos ter com a maneira como nos comunicamos com os nossos filhos, pois essa abordagem gera pensamentos que geram sentimentos e os sentimentos geram os comportamentos. Vamos falar sobre a criança boazinha. Não vamos tratar de como transformar seu filho numa criança boazinha ou punir a criança que tenha um comportamento negativo, um mau comportamento. Está mais do que provado que a saúde mental é um dos nossos grandes tesouros, especialmente nos dias atuais, com os impactos da pandemia, principalmente na vida das crianças. Pai, mãe, você sabe o que está por trás do comportamento da criança boazinha? Vamos falar um pouco sobre isso. Uma mãe me procurou e esse caso me chamou muita atenção. Ela chegou para o nosso atendimento muito nervosa, muito preocupada, porque tem 2 filhos, um com 10 anos, um com 9 anos, e segundo ela, a criança mais velha, portanto, a de 10 anos, é uma criança muito boazinha. E vocês podem estar pensando agora, mas, Lucinete, como assim uma criança boazinha é um desafio, é um problema? Sobre isso que eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão agora. Segundo a mãe, as gavetas no guarda-roupa dessa criança são milimetricamente arrumadas, as tarefas escolares nunca estão atrasadas, o banho é sempre na hora certa, a hora de dormir ele cumpre, a hora de acordar ele cumpre, é muito obediente, não briga com o irmão, não briga com os colegas. Pai, mãe, você sabe o que está por trás do comportamento de uma criança boazinha? Existem muitos perigos no comportamento de uma criança que o tempo todo se comporta quase com perfeição. Porque o objetivo dessa criança, vocês já devem imaginar, é ser aceito. É sentir que, de fato, tem importância para aquela família, especialmente para o pai e para a mãe. E para alcançar esse objetivo, essa criança vai tentar ser perfeito, não errar de jeito nenhum em absolutamente nada. E o problema começa quando o erro acontece, porque o erro vai acontecer, já que nós, como humanos, temos a condição de imperfeitos, o erro vai acontecer e essa criança, para manter aquela imagem da criança perfeita, boazinha, do filho bonzinho, ele pode começar a mentir para esconder aquela imperfeição. E todos nós sabemos o que pode acontecer ao longo da vida dessa criança quando há um acúmulo de mentiras ou, por exemplo, quando essa criança começa, inclusive, a correr riscos da própria segurança física e imagine da segurança emocional. Então, o objetivo dela, e eu conversando com a mãe sobre esse assunto, perguntei, e como é o comportamento do filho mais novo, portanto, de 9 anos? E aí, só para depois a gente conversar em outra oportunidade, mas trazer para vocês já um aspecto importante, que o filho mais velho geralmente tem um padrão de comportamento, o filho do meio e o filho mais novo. A questão é que quando a diferença de anos entre o filho mais velho e o filho mais novo é menor que 4 anos, tem várias implicações que nós vamos falar sobre isso depois. Então, observem que a diferença de idade dessas duas crianças, portanto, dos 2 filhos dessa mãe e desse pai, é de apenas 1 ano.
E eu perguntei, como é o comportamento do filho mais novo? Ela disse, ele é maravilhoso, é super bagunceiro, muito, muito inquieto, deixa tudo bagunçado, não arruma brinquedo. Sempre que a gente chega do trabalho, que pergunta pela tarefa da escola, ele não fez. O banho para tomar fica enrolando, dá um beijo na gente, dá um abraço, e aí vai seduzindo para que não haja uma punição, porque ele não fez o que tinha que fazer. E eu fui me interessando cada vez mais pelo comportamento do filho mais novo, porque é claro que reside aí uma questão importante para a gente avaliar. E a mãe dizendo que quando o filho mais novo liga para ela, por exemplo, ele já liga assim: bom dia, vida, bom dia, meu amor, bom dia, flor do dia. Quando liga para a mãe, quando liga para o pai, trata desse jeito. E dizendo que ele é super carinhoso, super afetuoso, que ama um abraço, que gosta de dar beijo. E eu percebi que quando ela fala do filho mais novo, até o semblante dessa mãe muda, porque ela fala, vejam, apesar de ele ter um comportamento desafiador, de ser muito bagunceiro, de não cumprir as rotinas, de não cumprir as regras, mas ela fala com muita leveza e com felicidade sobre o perfil desse filho mais novo. E o filho mais velho é o desafio, então, desse pai e dessa mãe, porque apesar de muito bonzinho, quase perfeito, de cumprir todas as regras da rotina da família, é uma criança que foge dos abraços, foge do afeto, foge do beijo. E ela me dizendo que às vezes fica muito nervosa, muito preocupada, porque ele vive isolado no quarto, não gosta de interagir, não gosta de brincar, de sair, é o tempo todo ali dentro de casa. E às vezes ela percebe ele deprimido, chorando. Ela diz que se aproxima e diz para ele assim: filho, fale o que é que você tem, use as palavras, diga o que é que você quer, o que é que você por que é que você está chorando? E ela diz que geralmente ele dá até assim, empurra ou pede para ela sair. Outra coisa importante que essa mãe me disse é que o filho mais novo, portanto de 9 anos, tem miopia e com frequência precisa ir ao médico para renovar o óculos, fazer o exame. E o filho mais velho, que é a criança boazinha, sempre reclama dizendo: mãe, você só sai com meu irmão, o tempo todo vocês saem com ele. E ela explica: filho, mas eu fui ao médico. E ele continua reclamando: e não tem nenhum médico para eu ir? Pais e mães que estão me ouvindo agora, percebam a questão séria que está por trás do comportamento dessa criança que é boazinha. Essa criança está pedindo, está implorando por convivência, por aceitação, por validação, por importância. Essa criança está se comportando desse jeito e por todo o processo que a gente vivenciou com essa família, ficou muito claro que a única questão dessa criança é ser aceita, é receber atenção, é receber esse afeto. E falando sobre, mas vocês podem me dizer assim, Lucinete, mas ele, a mãe relata que quando vai abraçar, ele empurra, foge do abraço, foge do beijo. O amor tem várias linguagens. Algumas pessoas se sentem amadas quando ouvem o eu te amo, você é muito especial, eu sinto muito sua falta. Outras pessoas gostam mais e valorizam mais e se sentem mais acolhidas com o contato físico. Gostam muito do afago, gostam muito do abraço, gostam muito do beijo. Outra linguagem do amor é o serviço. Há pessoas, portanto,
crianças também, que se sentem muito amadas e muito valorizadas quando a mãe faz um lanche muito especial, quando a mãe faz aquele bolo que é a preferência dele, se sente muito valorizado, se sente aceito, se sente acolhido. Então, cada um tem uma linguagem para se sentir amado. Portanto, o desafio do pai e da mãe, e aí entra uma questão importante que, às vezes, eu escuto algumas pessoas dizerem que é muito importante tratar os filhos de modo idêntico, tratar os filhos de modo igual. Isso é um equívoco, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma necessidade, tem um estilo, tem uma linguagem do amor. O importante para o pai, para a mãe, é compreender as necessidades de cada um dos seus filhos e, a partir dessas necessidades do seu perfil, definir a abordagem com essa criança. Entendendo as necessidades de cada um dos seus filhos, você vai conseguir compreender como fazer as abordagens e como você vai se comunicar. Então, observem. As mensagens que o pai e a mãe dessa criança, dessas duas crianças, estão emitindo para os dois, é que aquela criança que é boazinha, que é quase perfeita, que segue todas as regras, que é tudo arrumado, a escola não, a professora nunca reclama, a escola nunca liga, os avós, os tios nunca reclamam de nada, a tendência é que o pai e a mãe, portanto, pense o seguinte: bom, meu filho já é bonzinho, já é quase perfeito, nós não precisamos nos preocupar. Vamos nos ocupar, então, desse que é bagunceiro, que é inquieto, que o tempo todo tem reclamação da escola, mas que é um menino maravilhoso, afetuoso, etc, etc. Então, esse perigo nesse desequilíbrio de como fazer as abordagens de comunicação com os filhos é um grande perigo. Porque a crença para essa criança mais velha, que é a criança boazinha, é a crença de que, para ser aceito, ele precisa ser perfeito. Ele não pode errar, porque se ele errar, ele vai ter a reprovação do pai e da mãe. Isso é um grande perigo, isso é um grande equívoco. E eu reforço para você, pai e mãe, que está me ouvindo, que preste muita atenção no temperamento dos seus filhos, no comportamento dos seus filhos. E, para finalizarmos, eu gostaria de deixar para vocês aqui alguns pequenos passos que considero fundamentais para que vocês comecem a trilhar um caminho de superação desse desafio. É um recorte do processo que foi feito com essa família que eu atendi e que, felizmente, os resultados já são muito visíveis e a família está caminhando num ambiente muito mais acolhedor, muito mais harmônico. Então, vamos lá para alguns pequenos passos que a gente já pode começar aqui. A primeira coisa, conquiste o seu filho. Entenda o ponto de vista dele. Pergunte o que é que ele sente, o que é que ele pensa, o que é que ele gosta, o que é que ele quer fazer. A primeira coisa é você escutar e você deixar claro para ele que você entende o ponto de vista dele. Se você já inicia com essa comunicação, deixando claro para o seu filho que você entende o ponto de vista dele, você já acertou muitíssimo no primeiro passo. Para o segundo passo, eu recomendo que você elimine a distância que existe entre vocês. Coloque no lugar da distância proximidade. Como você pode conseguir isso? Você vai construir uma agenda com o seu filho que está com esse comportamento de isolamento, de, apesar de ser muito bonzinho, é uma criança triste e que já dá sinais de depressão, de crises de ansiedade. Então, primeira coisa, você conquista
Entende o ponto de vista dele. A segunda coisa, tire a distância entre vocês e, no lugar da distância, coloque proximidade. Como você pode fazer isso na prática? Construindo uma agenda com ele. Do mesmo jeito que você tem agenda com o outro filho, que vai ao médico, que precisa levar na ótica para escolher o óculos, e o tempo todo tem uma saída ou outra, nem que seja por causa da saúde, mas o outro está ficando em casa o tempo todo sem agenda nenhuma, portanto, convive menos com esse pai, com essa mãe. Tem menos experiências com o pai e a mãe, inclusive fora de casa. Portanto, construa essa agenda. O terceiro passo, como é que essa agenda pode ser acertada? A primeira coisa é você ouvir, saber o que seu filho quer, do que é que seu filho gosta, como ele se sente nesse ou naquele espaço, nesse ou naquele ambiente, quais são as preferências de ambiente que ele gosta de visitar, onde ele gosta de brincar, inclusive o que ele gosta de lanchar, o que ele gosta de comer. Então, essa agenda precisa ser pautada nas necessidades do seu filho. Assim, ele vai começar a sentir que ele é importante também, não só o irmão. A outra coisa, vigie o seu comportamento. Quarto passo, vigie o seu comportamento. Porque o hábito é uma questão muito séria. E é científico, inclusive, o poder do hábito. Aquilo que nós costumamos fazer como rotina, automático, inclusive, é algo que vai fazendo parte, inclusive, da nossa personalidade, da nossa vida, sem a gente nem perceber. Então, entendendo que o seu filho está passando por esse processo de isolamento, de crise de ansiedade, de tentar ser perfeito, de, às vezes, inclusive, criar um personagem de que é bonzinho, sem ser exatamente, porque a questão não é a criança ter que ser boazinha ou a criança ter que ser transformada num filho bonzinho. A gente tem que ser quem a gente é, entendendo o limite que a gente precisa ter para não machucar o outro, para não prejudicar o outro, para não agredir o outro, mas que a gente precisa ser quem a gente é, dados os limites do respeito, da cooperação, da harmonia, da paz. Então, o quarto passo é vigie o seu comportamento diariamente. Observe sempre se está em equilíbrio o modo como você dá atenção e se comunica com o seu filho mais novo, com o seu filho mais velho, com o seu filho do meio, caso você tenha mais de 2 filhos. E o quinto e último passo que eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem. As crianças são excelentes observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Isso significa que, por mais que elas observem você dizendo que os filhos você ama do mesmo jeito, que ela observe que você compra uma roupa para um e compra para outro, mas alguns detalhes desse seu comportamento, da sua comunicação, ela vai interpretar do modo dela. Então, muito cuidado, muita atenção, muita cautela naquilo que você, naquilo que o seu filho interpreta da realidade. Porque, como eu disse, para observar, as crianças são excelentes, mas para compreender, nem sempre. A compreensão de cada um de nós, e especialmente das crianças que não têm o nosso repertório de experiências, entender e sentir o que se vê, o que se observa, a partir das crenças que elas têm. Então, se o seu filho já tem a crença de que não é aceito, de que não tem importância, de que não é valorizado, que o tempo todo é o irmão que tem atenção, que vai ao médico, que sai de casa, etc., etc., seu filho pode estar precisando de seu apoio para conseguir observar e interpretar a realidade do que se é observado de modo equilibrado. Então, só para revisar, vamos
Vamos fazer uma retomada nas 5 dicas, nos 5 passos que eu acabei de te falar. Conquiste seu filho. Valide o ponto de vista dele. Entenda o ponto de vista dele. A segunda dica é elimine a distância. Coloque no lugar da distância a proximidade. Construa uma agenda, em terceiro lugar, construa uma agenda com ele. Em quarto lugar, essa agenda precisa satisfazer as necessidades e o estilo do seu filho. E, em quarto lugar, vigie o seu comportamento, pois diariamente a gente corre o risco, sim, nós vamos sempre acertar, nós vamos sempre errar, e é muito importante que você vigie para observar se, de fato, você está dando atenção, a devida atenção aos filhos do mesmo modo. E, por último, preste atenção no que o seu filho interpreta sobre o que ele observa. Esteja sempre próximo. Então, a comunicação é o grande segredo para a gente entender do que o nosso filho precisa, o que é que o nosso filho está sentindo. É tão importante, pai e mãe. Por último, eu quero deixar essa orientação para vocês. Prestem atenção, escutem, inclusive, o que não é dito com palavras. Observem, interpretem do modo correto o que é dito também através do comportamento das crianças, através dos gestos, porque nem tudo a gente diz com palavras. Aliás, as crianças têm muita dificuldade, inclusive, de entender o que elas mesmas sentem e de, portanto, verbalizar isso. Preste atenção no modo como seu filho interpreta o que ele observa. Combinado? Então, pai e mãe, para concluirmos a nossa reflexão de hoje, a dica de ouro que eu deixo para vocês é: preste atenção no que você comunica para o seu filho através das suas palavras, dos seus gestos e do seu comportamento. Preste atenção se o que o seu filho está interpretando da realidade, de fato é a realidade. Porque, como eu disse, as crianças são excelentes observadoras, mas péssimas intérpretes. E, muitas vezes, o fato de interpretar a realidade de um modo equivocado é que geram as crenças disfuncionais nas crianças, que vão gerar baixa autoestima, fracasso escolar, isolamento social, crise de ansiedade e tantos outros desafios que comumente, infelizmente, a gente vê acontecendo. Então, cuide, zele dessa comunicação com o seu filho, de forma assertiva. Sempre que você achar que o seu filho pode não estar entendendo exatamente o que você quis dizer, o que a mãe quis dizer, o que o pai quis dizer, chama, conversa, escuta, e ali vocês já vão deixar a coisa resolvida. Combinado? Compartilhe esse vídeo para ajudar outros pais que precisam saber dessa informação. Ficou com alguma dúvida? Já deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E já marca aí que dia 1º de fevereiro nós temos um grande encontro marcado para nos aprofundarmos sobre esse assunto.